Olá, família quadrangular, sejam bem-vindos a esse vídeo. Quero te fazer esse desafio. Nós estaremos caminhando aí no mês de julho, durante esses 31 dias, sobre a palavra de Provérbios, né? São os ensinamentos de sabedoria do rei Salomão. E nós temos uma palavra, nós já declaramos essa palavra no domingo, demos um start no domingo, e Deus tem nos tocado sobre esse espírito de sabedoria, de revelação, que está lá em Efésios capítulo 1. E eu quero fazer esse desafio a cada um de vocês, que vocês possam estar conosco durante esses 31 dias do mês de julho. Sinta-se desafiado a buscar mais da sabedoria de Deus, e serão aí um tempo de muita palavra. Nós estaremos mergulhados nesse livro de Provérbios. Cada dia nós estaremos lendo um capítulo e compartilhando aquilo que Deus tem falado conosco. Eu vou estar lançando os vídeos, você pode também colocar aquilo que Deus tem falado com você, aonde Deus tem ministrado a sua vida, o que Deus tem feito nesses dias com você. Muita oração, nós estaremos em oração diariamente, constantemente, e também estaremos entrando em um jejum, propósito de jejum. Nesses 31 dias nós estaremos em período de jejum. Como vai funcionar esse jejum? Ele será, você pode escolher de 12, 16, 24 horas. Ele pode ser de comida, aquilo que lhe custar, tá bom? De alimento, de chocolate, rede social, aquilo que você sabe que vai custar muito você, que é difícil para você deixar. Então nós vamos fazer esse sacrifício, esse esforço, para nós recebermos tudo aquilo que Deus tem para nós. E vamos caminhar juntos nesses 31 dias, em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai realizar grandes coisas na sua vida e através de você. Então, como eu já falei, nós demos start aí na nossa igreja domingo, e a palavra que Deus colocou no nosso coração para nós entrarmos nesse propósito foi lá em Efésios 1:17, que diz assim: peço e o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. Então aqui nós aprendemos, querido, que há o espírito da sabedoria e há também o espírito de revelação. E aí então, baseado nisso, nós vamos orar, nós vamos buscar para que Deus derrame mesmo o seu espírito sobre nós. Como o profeta ele fala, né? O profeta Joel, ele vai dizer que nos últimos dias Deus ele derramaria o seu espírito sobre nós. Então nós estaremos buscando mesmo muito mais e com intensidade, fervorosamente, esse espírito de sabedoria e de revelação. Amém? E eu quero falar um pouco sobre o que, lendo esse capítulo, nosso primeiro dia aí, né? Esse capítulo 1 de Provérbios. Interessante que ele começa ali logo o autor mesmo declarando que ele é Salomão, um rei, filho de Davi, né? Que também era outro rei. Então eram homens importantes. Salomão era um homem importante da sua época e se tornou um homem muito sábio porque ele buscou profundamente a Deus, né? Então a primeira coisa que nós temos que aprender com Salomão é que, independente do lugar em que nós estejamos, nós podemos estar no lugar humilde ou no lugar de destaque, no lugar de autoridade ou não, nós temos que buscar ao Senhor Jesus, a Deus, com intensidade. Você vai ver que no começo da caminhada de Salomão, ele faz um grande sacrifício. E a Bíblia vai dizer que Deus ele toma o tempo por causa da ousadia, né, do coração de Salomão. E aí ele vai dizer no verso 7, ele diz algo interessante. Ele vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da ciência ou da sabedoria. E os loucos, eles desprezam isso. Então, querido, nós temos que já começar a ser sábio. Quando? Quando nós entendemos a temer ao Senhor. Nós já nos distanciamos de algumas pessoas, porque ele está dizendo que os loucos, eles desprezam a sabedoria e a instrução do Senhor. Então, quando nós buscamos temer a Deus, nós já saímos desse lugar. Nós já nos distanciamos de algumas pessoas.
E o que você teme? Quais são as coisas que você tem temido? Será que você teme o Covid? Será que você teme a economia? O que você teme? Paulo ele diz assim, ó, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura. Então, para Paulo, ele não temia nada disso. Paulo ele temia o Senhor Jesus. Você vai ver que Paulo foi um homem extraordinário que nos deixou cartas, nos deixou instruções, ensinamentos que até hoje nós usamos. Do Novo Testamento, de 13 a 14 ali, é Paulo que escreve. Por quê? Porque ele era instruído sobre a palavra de Deus. Então é isso que nós temos que buscar. E para eu finalizar, caminhar para finalizar nesse dia, nesse primeiro dia que nós teremos aí um longo caminho, Provérbios 1, 23 vai dizer assim, ó, se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei o espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Olha que forte isso, querido. Salomão escrevendo, se nós, eu e você, acatarmos a repreensão, o ensinamento de Deus, ele nos dará o espírito de sabedoria e de revelação. Nós conheceremos aquilo que Deus conhece. Sabe, querido, a nossa visão ela é limitada. A nossa mente ela é limitada. Mas a visão, a mente de Deus é ilimitada. Deus ele conhece o mais profundo do nosso ser. Ele conhece o mais profundo da nossa alma. Ele vê onde nós não podemos ver. E quando nós buscamos a sabedoria e a revelação de Deus, nós começamos a ver aquilo que Deus vê. Deus é um Deus onisciente, ele vê todas as coisas. Deus é um Deus onipresente, ele pode todas as coisas. Então nós passamos a ser a imagem e semelhança de Deus. Amém? Então, e aí ele vai dizer assim, ó, quais são as repreensões e advertências que nós temos aqui? Vai ser do verso 8 ao 19. Então, se nós acatarmos a repreensão que estão no verso 8 ao 19, Deus ele vai derramar sobre mim e sobre você desse espírito de sabedoria e de revelação. E no verso 28, para a gente finalizar, ele diz assim, ó, que então vocês me chamarão, mas não responderei, procurarão por mim, mas não o encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Olha só, algumas pessoas que recusaram o temor do Senhor, têm recusado a instrução, têm recusado a repreensão de Deus. Quando eles buscarem a sabedoria, eles não a encontrarão. Por isso, querido, eu e você estamos aqui, caminhe conosco nesses 31 dias. Vamos buscar a repreensão do Senhor, vamos buscar a instrução de Deus, porque Ele vai derramar sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, caminhe conosco 31 dias aí, de muita palavra, muita oração e nosso jejum forte, que Deus vai derramar sobre a sua vida. Amém? Fique com Deus, um grande abraço.